Meu pai me apagou da história. Eu descobri que meu pai tinha outra família pelo Facebook. Não foi amante. Não foi caso escondido. Foi esposa. Foi filho. Foi foto de Natal com legenda de minha base. Eu fiquei olhando para a tela sem entender, porque até onde eu sabia, a base dele éramos eu e minha mãe. Ou pelo menos era o que eu tinha sido ensinada a se acreditar. Meu pai sempre foi o homem ocupado, o trabalhador incansável, o que não tinha tempo, mas amava muito. Ele morava em outra cidade por causa do trabalho. Vinha 2 fins de semana por mês. Trazia presentes, abraçava forte, falava alto e ia embora rápido. Eu cresci defendendo ele. Quando minha mãe reclamava das ausências, eu dizia: ele faz isso pela gente. Quando minhas amigas falavam que era estranho ele nunca estar em aniversários escolares, eu respondia: ele trabalha demais. Eu tinha orgulho de ser a filha compreensiva. Até aquele dia. A foto era recente. Casa decorada. Árvore de Natal atrás. Uma mulher sorrindo ao lado dele. Um menino que parecia ter uns 5 anos. E a legenda: gratidão pela minha família linda. Família. Eu não estava ali. Minha mãe não estava ali. Eu senti primeiro incredulidade. Depois vergonha. Como se o mundo tivesse descoberto algo que eu ainda não sabia. Eu entrei no perfil da mulher. As fotos não eram novas. Tinham anos. Anos. Aniversários. Viagens. Primeiro dia de aula do menino. Meu pai estava em todas, em datas que, segundo ele, estava viajando a trabalho. Eu comecei a fazer contas. Datas de reuniões, datas de provas minhas em que ele disse que não podia ir. Datas de Natal em que ele passou no plantão. Ele não estava trabalhando. Ele estava vivendo outra vida. E o mais dolorido não foi a traição da minha mãe. Foi perceber que ele tinha sido pai presente. Só que não para mim. Eu liguei para ele. Ele atendeu normal. Oi, filha. Filha. A palavra doeu. Eu vi as fotos. Silêncio. Longo. Pesado. Que fotos? Ele ainda tentou. As da sua outra família. Mais silêncio. Depois um suspiro. Eu ia te contar. Mentira automática. Há quanto tempo? Alguns anos. Alguns. Eu tinha 22. Alguns significava praticamente metade da minha vida consciente. Você tem um filho? Tenho. A naturalidade foi o que mais me destruiu. Não havia culpa na voz dele. Havia administração de dano. Você me substituiu? Eu não planejei perguntar isso. Mas saiu. Ele ficou em silêncio de novo. Não é assim que funciona, mas era exatamente assim que parecia. Porque enquanto eu defendia ele para o mundo, ele estava sendo pai ativo de outra criança. Eu desliguei antes que ele pudesse continuar. Minha mãe descobriu naquela noite. Eu mostrei as fotos. Ela não chorou. Ela só sentou na cadeira e ficou olhando para o nada. Eu sempre soube que tinha algo errado, ela disse. Sempre soube. E nunca me contou. Eu me senti enganada por 2 lados. Por ele que mentiu. E por ela que suspeitou e preferiu fingir. Nos dias seguintes, meu pai tentou me ligar. Mandou mensagens longas. Explicações sobre complexidade, erros humanos, medo de perder tudo. Mas o que ele já tinha perdido era invisível. Ele tinha perdido minha referência. Porque pai não é só quem paga a escola, é quem escolhe estar. E ele escolheu estar em outro lugar. Com outra filha, outro filho, outra história. E eu fiquei com a sensação mais cruel de todas. Eu não tinha sido suficiente para ele construir uma vida inteira. E talvez nunca tivesse sido. Eu passei a semana seguinte funcionando no automático. Ia para a faculdade. Voltava para casa. Respondia mensagens com frases curtas. Por dentro, eu estava revisando minha infância inteira. Toda vez que ele faltou. Toda vez que chegou atrasado. Toda vez que prometeu e não cumpriu. Eu lembrava de uma apresentação de dança no colégio. Eu tinha 10 anos. Ele disse que estaria lá. Eu fiquei procurando o rosto dele na plateia. Luz forte no palco. Música alta. Eu sorria tentando acreditar que ele só estava atrasado. Ele nunca apareceu. Naquela noite, ele ligou dizendo que o chefe tinha segurado ele numa reunião inesperada. Eu chorei, mas disse que entendia. Eu sempre entendia. Agora eu sabia onde ele estava naquele dia. Provavelmente comemorando algo com o outro filho. Ou levando ele na escola. Ou simplesmente estando presente. A palavra presença começou a ecoar na minha cabeça. Porque ausência não é só não estar fisicamente. É escolher outro lugar. Ele me ligou de novo na quinta-feira. Eu atendi. Não porque queria ouvir, mas porque precisava encarar. Filha, a situação é mais complexa do que parece. Complexa.
Adultos adoram essa palavra quando querem suavizar algo feio. Há quanto tempo você está com ela? 7 anos. 7. Eu fiz a conta rápido. Eu tinha 15 quando começou. 15. Eu ainda precisava dele. E você achou que eu nunca ia descobrir? Ele suspirou. Eu estava esperando o momento certo. 7 anos não foram suficientes? Ele ficou irritado pela primeira vez. Não é simples como você está colocando. Eu senti algo mudar dentro de mim. Não era tristeza, era lucidez. É simples, pai. Você construiu outra família escondendo a nossa. Silêncio. Eu nunca deixei de amar você. A frase clássica. Eu respirei fundo. Amor não é sentimento, pai. É escolha. E você escolheu outra rotina. Ele não respondeu, porque não havia resposta para isso. Naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto. Ela parecia menor, como se tivesse encolhido anos em dias. Eu fiquei por você, ela disse. Eu levantei o olhar. O quê? Eu sabia que tinha algo errado. Mas você idolatrava ele. Eu tinha medo de destruir sua imagem. Eu senti um peso estranho. Então, enquanto eu defendia ele, ela sustentava a mentira para me proteger. Ou para se proteger. Eu não sabia mais. Você devia ter me contado, eu disse. Ela assentiu. Devia. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe admitir falha sem justificar. E isso doeu mais do que as mentiras dele. Porque, no fim, eu fui a última a saber da minha própria história. Nos dias seguintes, comecei a stalkear menos e observar mais. Eu percebi um padrão cruel. Ele aparecia nas fotos da outra família com uma versão dele que eu nunca conheci. Pai brincalhão. Pai presente em reunião escolar. Pai em parque no domingo. Eu cresci ouvindo que ele estava cansado. Que trabalho sugava tudo, mas o trabalho não sugou o outro filho. Então não era sobre tempo. Era sobre prioridade. Essa percepção foi como levar um soco invisível. Porque eu sempre achei que merecia mais esforço. Mas talvez eu fosse apenas conveniente. No domingo, ele apareceu na nossa porta. Sem avisar. Eu vi o carro estacionando pela janela. Meu corpo inteiro reagiu como quando eu era criança. Expectativa automática. Eu odiei isso. Ele entrou na sala. Tentou sorrir. Tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Pequeno, mas firme. Ele percebeu. Eu errei, disse. Finalmente. Mas não parecia arrependimento, parecia estratégia. Você quer o que agora? Eu perguntei. Quero consertar. Consertar. Como se fosse um objeto quebrado. Você não conserta 7 anos de ausência com uma conversa. Ele respirou fundo. Eu não queria perder você. Eu senti uma clareza dolorosa. Você já perdeu. O silêncio que veio depois foi definitivo. Porque, pela primeira vez, eu não estava implorando por explicação. Eu estava impondo limite. E isso assustou ele mais do que qualquer grito. Ele saiu naquela noite sabendo que a narrativa tinha mudado. Eu não era mais a filha compreensiva. Eu era a filha que enxergou. E quando você enxerga, você nunca mais volta para o lugar de ilusão confortável. Depois daquela noite, ele começou uma campanha sutil, não pública, familiar. Ligava para meus tios, mandava mensagem para minha avó. Contava a versão dele antes que eu contasse a minha. Eu descobri quando uma tia me chamou para conversar. Seu pai está sofrendo muito, ela disse. Sofrendo. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender como a dor tinha sido redirecionada tão rápido. Sofrendo por quê? Ele cometeu um erro, mas não merece ser tratado como vilão. Vilão. Eu não tinha chamado ele disso. Mas alguém já estava construindo essa defesa. Ele tem outro filho há 7 anos. Eu respondi. Ela suspirou. Relacionamentos são complicados. De novo essa palavra. Complicados. Como se complexidade anulasse responsabilidade. Foi aí que eu percebi uma coisa dolorosa. Não basta descobrir a verdade. Você ainda precisa disputar a narrativa dela. E meu pai sempre foi bom em contar histórias. Ele era carismático. Sabia se posicionar como homem dividido. Como alguém que errou tentando acertar. Enquanto isso, eu era a filha magoada. E para muita gente, mágoa parece exagero. Comecei a ouvir frases que me cortavam por dentro. Ele sempre foi um bom pai. Nunca deixou faltar nada. Você está sendo dura demais. Nada. Nunca faltou nada. Essa frase me perseguia. Como se presença fosse substituível por dinheiro. Como se pagar escola fosse equivalente a estar na plateia.
Eu comecei a duvidar de mim por alguns dias. Talvez eu estivesse reagindo grande demais. Talvez adultos realmente errassem. Talvez eu devesse entender. E foi nesse momento que algo aconteceu que acabou com qualquer dúvida. Meu pai me mandou uma mensagem. Seu irmão quer te conhecer. Irmão. A palavra apareceu na tela como se fosse simples, como se não carregasse anos de mentira. Eu fiquei encarando aquilo por minutos. Ele não perguntou se eu queria. Ele presumiu que eu deveria. Como se o vínculo fosse automático. Como se o fato biológico apagasse o processo emocional. Eu respondi apenas: ele sabe que eu existo? A resposta demorou. Ele sabe que eu tenho uma filha mais velha. Uma filha mais velha. Não meu nome. Não minha história. Uma categoria. Eu senti uma dor diferente naquele instante. Não era a raiva do menino. Ele era inocente. Era a confirmação de que eu tinha sido reduzida a uma nota lateral na vida dele. Eu sempre soube que meu pai era ausente. Mas agora eu entendi algo pior. Ele não era ausente. Ele era seletivo. Escolhia onde investir presença. Escolhia onde construir memória. Escolhia onde ser pai completo. E eu não fui essa escolha. Na semana seguinte, minha avó me ligou. Ele errou, mas continua sendo seu pai. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. E eu continuo sendo filha, respondi. E filha também sente. Ela não soube o que dizer. Porque a sociedade está acostumada a pedir compreensão dos filhos. Raramente pede responsabilidade dos pais. Eu comecei terapia naquela época, não porque queria perdoar, mas porque precisava organizar o que estava quebrado dentro de mim. Na primeira sessão, a psicóloga me perguntou: o que mais dói nisso tudo? Eu respondi sem pensar. Saber que ele conseguiu ser o pai que eu precisava. Só que para outra criança. E essa frase ficou ecoando na sala. Porque essa era a raiz. Não era só traição conjugal. Era substituição emocional. E ninguém te prepara para a sensação de ser opcional na vida de quem você colocava como prioridade. Meu pai continuou tentando contato. Mensagens mais longas. Voz mais suave. Tentativas de marcar café. Eu mantive distância. Não por vingança, mas por proteção. Porque eu estava aprendendo uma coisa essencial. Amor não é desculpa para desrespeito contínuo. E laço sanguíneo não obriga a convivência. Eu ainda não sabia qual seria meu limite final. Mas uma coisa eu já tinha certeza. Eu não seria coadjuvante na própria história para preservar a imagem de alguém. E isso, para ele, era o maior choque de todos. Porque pela primeira vez, eu não estava defendendo. Eu estava escolhendo. Alguns meses se passaram nesse silêncio tenso. Meu pai continuava mandando mensagens espaçadas. Estou aqui quando quiser conversar. Você é importante para mim. Não deixa o orgulho afastar a gente. Orgulho. Eu demorei para entender como essa palavra era estratégica. Porque quando você chama limite de orgulho, você transforma a autopreservação em defeito. Eu não estava com orgulho ferido. Eu estava com confiança quebrada. São coisas diferentes. Em uma tarde de domingo, ele apareceu de novo. Dessa vez, avisou antes. Posso passar aí? Só quero falar. Minha mãe não estava em casa. Eu sabia que se recusasse, ele usaria isso como prova de que eu não queria diálogo. Então eu aceitei. Ele entrou mais contido. Menos expansivo. Sentou no sofá como visita. Eu nunca quis que você se sentisse menos importante. Eu encarei ele. Ah, mas você me fez ser menos presente. Ele suspirou. Eu errei tentando manter duas realidades. Duas realidades. Eu balancei a cabeça. Não eram realidades, eram escolhas. Ele ficou em silêncio. E então fez algo que me surpreendeu. Eu tinha medo de perder você se contasse. Eu ri. Não de deboche. De incredulidade. Você me perdeu escondendo. Ele passou a mão no rosto. Parecia cansado. Mas eu não conseguia mais me comover com a exaustão dele. Porque eu tinha passado anos justificando ausências com cansaço. Você sabe qual é a pior parte? Eu perguntei. Ele levantou o olhar. Eu sempre te defendi. A voz falhou pela primeira vez. Quando você não vinha, eu dizia que era trabalho. Quando você esquecia datas, eu dizia que era pressão. Eu lutei pela sua imagem enquanto você construía outra vida. Ele engoliu seco. Eu nunca quis que você fosse enganada. Mas eu fui. Silêncio. Longo. Eu percebi algo ali. Ele não tinha uma resposta que resolvesse. Porque não existe explicação que devolva tempo.
Não existe justificativa que recrie a infância. Você quer que eu conheça ele? Eu perguntei de repente. Ele pareceu aliviado por eu tocar no assunto. Acho que seria bom. Para quem? Ele hesitou. Para todos. Todos. Palavra vaga. Você quer que eu valide essa família? Ele ficou desconfortável. Não é isso, mas era. Se eu aceitasse, se eu fosse cordial, se eu me aproximasse, a história ficaria mais leve. Menos feia, mais digerível. Eu respirei fundo. Eu não odeio ele. Mas eu não sou obrigada a criar vínculo imediato só porque você decidiu ter outra vida. Ele assentiu devagar. Talvez pela primeira vez entendendo que eu não estava reagindo por impulso. Eu estava raciocinando. O que você quer de mim? Ele perguntou. Essa pergunta ficou suspensa no ar. Eu pensei por alguns segundos e percebi que pela primeira vez eu sabia responder. Honestidade daqui pra frente. E espaço. Espaço? Eu não vou fingir que está tudo bem só para facilitar sua consciência. Ele abaixou a cabeça. E naquele instante eu enxerguei algo humano ali. Não perfeito, não inocente, mas humano. Um homem que fez escolhas erradas e agora precisava conviver com as consequências. Só que as consequências não eram só dele. E eu não tinha a obrigação de acelerar meu processo para aliviar o peso dele. Depois que ele foi embora, eu sentei sozinha na sala. E senti algo diferente. Não era mais revolta. Era clareza. Eu não precisava decidir naquele momento se ele continuaria na minha vida. Eu precisava decidir como ele continuaria. E sob quais condições. Porque crescer também é isso. Entender que você pode amar alguém e ainda assim impor limites firmes. Eu ainda estava longe de uma resposta final. Mas uma coisa tinha mudado definitivamente. Eu não estava mais tentando ser a filha perfeita para manter a família intacta. Eu estava sendo a adulta que protege a própria história. E isso, para mim, foi o começo de uma libertação silenciosa. O encontro com meu irmão aconteceu 3 meses depois. Não porque eu estava pronta, mas porque eu percebi que adiar eternamente também era uma forma de deixar meu pai controlar o ritmo. Eu escolhi o local. Um café neutro, lugar público, sem simbolismo de casa, sem peso de memória. Eu cheguei antes. Meu coração estava acelerado, mas minha postura estava firme. Quando eles entraram, eu vi o menino primeiro. Ele tinha o mesmo jeito do meu pai ao andar. O mesmo formato de sobrancelha. A genética é cruel às vezes. Meu pai parecia tenso. Ele segurava a mão do garoto como se estivesse apresentando 2 peças frágeis do mesmo vaso quebrado. Essa é sua irmã, ele disse. Irmã. O menino me olhou com curiosidade, não com culpa. Você é mais velha que eu? Ele perguntou. Eu quase sorri. Direto. Simples. Sem drama. Sou. Ele sentou na cadeira e começou a falar da escola. Do futebol. Do videogame. Eu observava, tentando entender que lugar aquele momento ocupava na minha vida. Não era raiva que eu sentia. Era deslocamento. Como se eu estivesse visitando uma realidade alternativa. Meu pai tentava intermediar a conversa. Comentava sem parar. Explicava coisas que ninguém pediu. Era nervosismo. Eu deixei o menino falar. Perguntei da matéria favorita. Ele respondeu animado. Em nenhum momento eu senti rejeição por ele. O que doía não era ele existir. Era eu ter sido escondida enquanto ele era exibido. Depois de quase 1 hora, o menino foi ao banheiro. Ficamos só eu e meu pai na mesa. O silêncio veio pesado. Obrigado por vir, ele disse. Eu olhei para ele. Ele não tem culpa. Eu sei. Mas isso não apaga o que você fez. Ele respirou fundo. Eu queria que vocês tivessem crescido juntos. Eu senti uma pontada. Mas você escolheu que não. Essa era a parte que ele ainda evitava encarar totalmente. Não foi destino, não foi acidente. Foi decisão repetida por 7 anos. Quando o menino voltou, a conversa ficou mais leve. Mas eu já sabia de algo importante. Eu não precisava forçar um vínculo para provar maturidade. Eu poderia construir algo com ele aos poucos. Ou não. E isso não me tornava fria, me tornava honesta. Quando nos despedimos, o menino me abraçou espontaneamente. Eu fiquei surpresa. E senti algo inesperado. Não amor imediato, mas uma possibilidade. No carro, meu pai me mandou mensagem. Significou muito para mim. Eu demorei para responder. E então escrevi. Significou para ele, para você. Para mim, é só o começo de entender o que foi quebrado. Ele visualizou e não respondeu.
Talvez porque finalmente ele estava percebendo que reconciliação não é evento, é processo, e processo não pode ser forçado. Nos dias seguintes, eu pensei muito sobre o encontro. Percebi que a dor estava mudando de forma, não era mais a dor da descoberta. Era a dor da reconstrução, que é mais lenta, mais silenciosa, mais adulta. Eu ainda não sabia qual seria o papel do meu pai na minha vida dali para frente. Mas eu sabia qual seria o meu. Eu não seria mais a filha que aceita migalhas emocionais para manter aparência de família. Eu não seria mais a defensora automática de alguém que me omitiu metade da verdade. Eu poderia perdoar. Mas perdão não significa acesso ilimitado. E essa diferença foi libertadora. Hoje, quando olho para trás, percebo algo duro. Meu pai não me apagou da história. Ele criou outra história paralela. Quem quase se apagou fui eu, tentando caber na versão conveniente que ele contava. Mas eu voltei. Eu reivindiquei meu lugar. E pela primeira vez, não como coadjuvante, mas como autora da própria narrativa. E essa é uma posição que ninguém tira de mim de novo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.